História do ar-condicionado. Foi em 1902 que Willis Carrier, um engenheiro de 25 anos formado pela Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, inventou um processo mecânico para condicionar o ar. O controle do clima finalmente foi colocado em prática, na verdade, para resolver o problema de uma empresa de impressão em dias quentes de Nova York, onde foi feita a primeira instalação por Carrier. Ele teorizou que poderia retirar a umidade da fábrica através de resfriamento do ar por dutos artificialmente resfriados. Esse mecanismo, que controlava a temperatura e umidade, foi o primeiro exemplo de condicionador de ar contínuo por processo mecânico. Desse modo, a indústria têxtil, que também tinha grande necessidade de controle ambiental, foi o primeiro grande mercado para o condicionador de ar. Porém, foi em 1906 que surgiu o termo ar-condicionado, com Stuart Cramer. O também norte-americano criou seu próprio aparelho a fim de explorar formas de adicionar umidade ao ar em sua fábrica de tecidos, usando-o em um pedido de patente efetuado naquele ano. Carrier acabou adotando também o termo e incorporou-o no nome da sua empresa. Os primeiros aparelhos de ar-condicionado, assim como os frigoríficos, empregavam gases tóxicos ou inflamáveis como a amônia, o clorometano e o propano, o que poderia resultar em acidentes fatais se houvesse um vazamento. 1910, começo a longo prazo. Mansão foi a primeira a receber uma instalação residencial. A invenção demorou a se popularizar porque, em um primeiro momento, seus inventores ainda não tinham percebido o potencial daquelas máquinas de ar frio. A primeira aplicação residencial do ar-condicionado foi feita em uma mansão de Minneapolis, no ano de 1914. No mesmo ano, Carrier instalou o primeiro condicionador de ar hospitalar, no Allegheny General Hospital de Pittsburgh. O sistema introduzia umidade extra em um berçário de partos prematuros, ajudando a reduzir a mortalidade causada pela desidratação. Em 1919, o Cinema Riviera, em Chicago, convidava os espectadores para sua fábrica de congelamento. 1920, ar-condicionado no cinema. 4 anos depois, em 1923, uma loja de departamento em Detroit, nos Estados Unidos, instalou 3 condicionadores de ar que atraíram multidões de consumidores. Foi nesse período que o ar-condicionado começou a ser instalado em locais públicos. O aparelho teve seu ápice no ano de 1922, no Grauman's Metropolitan Theater, em Los Angeles, e tornou-se uma peça fundamental para o crescimento da indústria cinematográfica, pois, nos meses de verão, a frequência dos cinemas caía muito, levando ao fechamento de várias salas. Tivoli ganhou notoriedade com o cinema climatizado. Em Nova York, o Cinema Tivoli, aberto desde 1921, ganhou em 1924 um ar-condicionado que o tornou famoso. As pessoas faziam fila na porta, mais para aproveitar o geladinho do cinema da 8ª Avenida do que para ver os filmes. Os aparelhos também chegaram aos escritórios ainda nesse período. Foram climatizados a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, em 1928, e o Senado americano, em 1929. Além disso, no final da década, a Carrier já vendia um modelo caseiro, mas a Grande Depressão, período de recessão econômica, esfriou os negócios. 1930, desaceleramento no comércio. Aparelhos de ar-condicionado foram instalados em escritórios executivos da Casa Branca em 1930, tornando mais agradável o trabalho no verão quente e úmido de Washington. Antes da crise, vagões da BU receberam a instalação de ar-condicionado, para o conforto dos passageiros. Ainda nos Estados Unidos, os vagões da ferrovia BU foram os primeiros veículos de passageiros a possuírem condicionadores de ar, também no ano de 1930. Nessa época, Willis Carrier desenvolveu um sistema que viabilizou o ar-condicionado em arranha-céus. A distribuição do ar em alta velocidade através de dutos via Termaster, criada em 1939, economizava mais espaço do que os sistemas utilizados na época. Nesse mesmo ano os sistemas a vácuo apareceram nos automóveis, caros, enormes e relativamente ineficazes. Apesar dessa evolução no setor, a crise na economia e a Segunda Guerra Mundial provocaram queda nas vendas do aparelho. 1940, volta ao boom. Somente depois desses conflitos o ar-condicionado doméstico começou a ser adotado em massa.
teatros, bares e escritórios passaram a ser planejados como ambientes fechados. Na Flórida, nos Estados Unidos, hotéis foram erguidos inclusive com janelas pequenas, pé direito baixo e condicionadores ligados na potência, revelando a adaptação dos lugares para receberem a tecnologia da climatização. 1950 – Popularização nas residências. Aparelhos eram produzidos e vendidos rapidamente na época. A retomada do crescimento do setor levou ao desenvolvimento da primeira produção em série de unidades centrais de ar-condicionado para residências, feita em 1952 pela Carrier. O estoque completo foi vendido em apenas 2 semanas, tornando mais comum a utilização do aparelho nas residências. Além disso, em 1957, o primeiro compressor rotativo foi introduzido, reduzindo o tamanho do aparelho e tornando-o mais leve e silencioso. 1970 – Janela à vista. Modelos janela começaram a surgir na década de 1970. Os modelos janela começam a surgir no mercado ainda em uma estrutura simples, porém de grande valia para a época, composta basicamente pela condensadora, bobinas e ventilador. Inicialmente eles usavam o fluido RI12, vulgarmente conhecido como Freon 12, para refrigerar o ambiente. Em 1977, novas bombas de calor começam a operar com temperaturas exteriores mais baixas, permitindo a climatização no ciclo reverso. Anos 2000, split ganha o mundo. A tecnologia em constante evolução permitiu o desenvolvimento dos primeiros modelos split, separando o ar-condicionado em unidade interna e externa e conquistando seu espaço principalmente nas residências. Em 2003, por exemplo, segundo dados da Brava, 60% dos aparelhos residenciais no Brasil eram janela e 40% split. Em seguida, a tecnologia inverter também ganhou o gosto dos usuários, por oferecer pouca oscilação de energia e proporcionado economia nos gastos.